Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da história, onde os monstros não estão apenas nas lendas, mas entre nós. Hoje, vamos contar as histórias de seres tão aterradores, tão insanos, que desafiam qualquer explicação. Vampiros reais? Sim, você ouviu direito. Cada uma dessas histórias é mais horrível que a outra, e você não vai querer perder o próximo detalhe. Então, se você tem coragem, inscreva-se agora, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre qual dessas lendas te assustou mais. E não se esqueça de assistir até o fim, porque o último desses monstros vai te deixar sem palavras. Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue. Nos confins da Hungria do século XVI, o castelo de Astice se erguia imponente contra o céu cinzento. Entre seus muros frios vivia Elizabeth Bathory, uma mulher cuja beleza era lendária e cujo nome, até hoje, é sinônimo de terror. Descendente de uma linhagem de poder e influência, Elizabeth cresceu cercada por riquezas, mas também pelo eco de segredos sombrios e práticas cruéis que marcavam sua família. Desde cedo, Elizabeth mostrou sinais de uma personalidade peculiar. Relatos contam que, na infância, presenciou um servo sendo brutalmente punido por seus pais. Enquanto o homem gemia de dor, Elizabeth não desviou o olhar. Pelo contrário, dizem que ela sorriu. Esse foi o primeiro indício de uma mente que encontrava prazer na dor alheia. Ao se casar com Ferenc Nadaj, um guerreiro respeitado, Elizabeth assumiu o papel de senhora do castelo de Astice. Com a ausência do marido, que passava longos períodos em campanhas militares, ela ficou no comando das terras e dos servos. Foi durante esses anos que sua verdadeira natureza começou a emergir. Aos poucos, rumores começaram a se espalhar pelas aldeias vizinhas. Jovens camponesas, levadas ao castelo com a promessa de trabalho e segurança, nunca mais eram vistas. Para muitos, o castelo tornou-se um lugar de mistério e medo, onde a luz parecia nunca penetrar, e os gritos das vítimas eram abafados pelas paredes grossas de pedra. Elizabeth, obcecada por sua beleza, foi tomada por uma ideia que, ao mesmo tempo, era sua maldição e sua obsessão, a crença de que o sangue humano, especialmente o de jovens donzelas, possuía o poder de preservar sua juventude. O que começou como pequenas punições aos servos logo se transformou em um ritual macabro. Os relatos das sobreviventes, embora raros, descrevem cenas aterradoras. Dizem que Elizabeth chicoteava suas vítimas até que a pele se abrisse, queimava suas carnes com ferros em brasa e, em um frenesi de violência, arrancava pedaços de carne com os dentes. Mas a lenda mais famosa, e mais perturbadora, é a do banho de sangue. Uma de suas servas, ao penteá-la, teria acidentalmente puxado um fio de cabelo, fazendo-a sangrar. Ao ver o sangue em suas mãos, Elizabeth teve uma epifania doentia. Acreditando que aquele líquido escarlate era a chave para a juventude eterna, ela ordenou que as próximas vítimas fossem mortas, e que seu sangue fosse coletado para banhos. Imaginem a cena, a condessa deitada em uma banheira de mármore, sua pele pálida mergulhada em um mar rubro, enquanto sussurrava orações para deuses antigos que só ela conhecia. O castelo tornou-se um templo de dor. As masmorras eram ocupadas por corpos mutilados, enquanto novos prisioneiros eram arrastados para seus corredores escuros. A cada grito, Elizabeth parecia mais jovem, mais bela, ou pelo menos acreditava que sim. Ela ria enquanto o sangue escorria por suas mãos, como se houvesse encontrado a fonte da vida eterna. Mas, como todo reinado de terror, o dela tinha um limite. Quando Elizabeth começou a atrair jovens da nobreza local, a notícia de seus crimes chegou à corte real. Um grupo de investigadores liderados por George Turzoi invadiu o castelo em 1610, encontrando cenas que desafiam a imaginação. Corpos em decomposição, poças de sangue fresco e instrumentos de tortura espalhados pelos aposentos. Elizabeth foi capturada, mas não julgada como uma criminosa comum. Sua posição a poupou da execução. Em vez disso, ela foi condenada a ser murada viva em um aposento de seu próprio castelo. Apenas uma pequena abertura foi deixada para que ela recebesse comida e água. Ali, sozinha com seus pensamentos, Elizabeth viveu seus últimos dias. Mas dizem que sua morte não foi o fim.
o espírito de Elizabeth, marcado pela sede insaciável de sangue e juventude, permanece preso ao castelo. Visitantes relatam ouvir sussurros nos corredores, gemidos nas masmorras e sentir a presença de algo, ou alguém, observando-os das sombras. Alguns até afirmam vê-la, uma figura pálida, de cabelos longos e olhos que brilham como rubis, vagando pelos corredores à procura de sua próxima vítima. Elizabeth Bathory não era apenas uma mulher. Ela era um monstro nascido da obsessão, da solidão e do poder absoluto. Sua lenda atravessa os séculos como um aviso de que até os mais belos rostos podem esconder as almas mais sombrias. 2. Peter Blagojevich, o morto que não ficava morto. Em 1725, na pequena vila de Kiselja, na Sérvia, um homem simples chamado Peter Blagojevich morreu. A princípio, a morte de Peter parecia ser apenas mais uma vítima da peste que assolava a região. No entanto, o que aconteceu depois de seu enterro virou um dos maiores pesadelos da história. A história de Peter Blagojevich se transformaria em um dos primeiros casos registrados de vampirismo. Nos dias seguintes à sua morte, uma série de acontecimentos inexplicáveis e assustadores começou a tomar conta da vila. Vários moradores, pessoas que estavam próximas a Peter em vida, começaram a adoecer misteriosamente. Eles falavam de pesadelos, de uma presença sombria e de um estranho cansaço que os consumia. E logo, as mortes começaram a se acumular, como uma praga que se espalhava de casa em casa. Foi então que uma testemunha fez uma revelação horrível. Ele afirmava ter visto Peter, já morto, caminhando pela vila à noite. Peter, ou o que restava dele, parecia estar à procura de algo. Outros relataram que ele tinha uma aparência estranha, com a pele quase intacta e um olhar penetrante, como se estivesse ainda entre os vivos. Sua boca, coberta de sangue fresco, só aumentava os rumores de que ele estava caçando os moradores, alimentando-se de sua energia vital. Desesperados e tomados pelo medo, os aldeões decidiram desenterrar o corpo de Peter, acreditando que ele poderia ser o responsável por essa onda de mortes. Quando abriram a sepultura, o que encontraram foi ainda mais perturbador. O corpo de Peter estava intacto, sem sinais de decomposição, como se ele tivesse morrido recentemente. O mais assustador de tudo? Havia sangue fresco em seus lábios, como se ele tivesse se alimentado de alguém pouco antes de ser enterrado. Aquela cena horrível foi suficiente para que os aldeões tomassem uma decisão extrema. Eles fincaram uma estaca de madeira em seu peito e, segundo relatos, o corpo de Peter emitiu um grito estridente que ecoou pela noite, um som que fazia o sangue congelar nas veias. Os aldeões, temendo por suas vidas, queimaram o corpo e jogaram as cinzas ao vento, acreditando que a ameaça havia finalmente sido erradicada. A história de Peter Blagojevich se espalhou rapidamente pela Europa, dando início ao pânico vampírico que tomaria o continente nos séculos seguintes. Não apenas uma história de superstição, o caso de Peter é um dos primeiros documentos históricos que misturam morte, lendas e um medo real de seres sobrenaturais. Mas até hoje, a pergunta persiste: poderia Peter realmente ter sido um vampiro, ou ele foi apenas uma vítima de uma histeria coletiva? O que se sabe é que, em uma época onde a morte e a doença eram mistérios além da compreensão humana, até mesmo um homem simples poderia se tornar uma lenda aterradora. 3. Gilles de Rais, o nobre assassino. Gilles de Rais era um homem de poder, um nobre respeitado, com uma carreira brilhante e uma amizade estreita com Joana d'Arc. Durante a Guerra dos 100 Anos, ele lutou ao lado dela, ganhando fama por sua bravura. Mas o que ninguém sabia era que, por trás de sua nobre fachada, Gilles escondia uma verdadeira monstruosidade. A lenda de Gilles de Rais é uma das mais horríveis da história, uma história de corrupção e decadência, onde a busca pelo poder e pela imortalidade o levou a um caminho sem retorno. Após a guerra, o que parecia ser um herói se transformou em um pesadelo. Gilles, agora um rico barão, começou a sucumbir a seus próprios desejos sombrios. Ele se envolveu com o ocultismo e, em sua busca por poder sobrenatural, passou a realizar rituais macabros em seu castelo. Disse que ele acreditava que o sangue de crianças inocentes poderia invocar forças demoníacas e garantir-lhe uma vida eterna.
E assim começou o seu verdadeiro terror. Durante anos, Gilles sequestrou crianças, meninas e meninos, arrastando-os para seu castelo. Ele os torturava, os matava de maneiras indescritíveis e, em alguns casos, fazia rituais com seus corpos. O castelo de Gilles de Rhys se tornou um verdadeiro cenário de horror, onde a dor e o medo eram os anfitriões, e a morte, sua convidada constante. As crianças desapareciam sem deixar vestígios, mas o medo entre os aldeões só crescia à medida que o número de desaparecimentos aumentava. E quanto mais ele matava, mais sua sede de sangue e poder aumentava. Gilles passou a envolver-se com bruxas e alquimistas, tentando aprender os segredos para invocar demônios e alcançar a imortalidade. Mas a sua obsessão logo o levou à ruína. Os rumores de seus feitos atrozes começaram a se espalhar, e ele foi finalmente preso após um processo que durou meses. O número exato de suas vítimas nunca foi confirmado, mas acredita-se que ele tenha matado entre 100 e 200 crianças. Em 1440, Gilles de Rhys foi condenado por seus crimes e enforcado, tendo seu corpo queimado depois. Sua morte, no entanto, não apagou a sombra de suas ações. Sua história, marcada por sangue, tortura e uma busca insaciável por poder, se espalhou por toda a Europa, tornando-o uma das figuras mais macabras e infames da história medieval. O legado de Gilles de Rhys é uma mistura de fatos e lendas, onde se questiona até que ponto a obsessão por poder pode corromper um ser humano e transformá-lo em algo além da humanidade. O nobre que lutou por sua pátria se tornou um monstro, uma lenda de horror que ecoa até hoje. Afinal, o que leva um homem a se transformar em uma criatura tão monstruosa? Seria a busca por imortalidade? A decadência moral? Ou algo ainda mais obscuro e profundo, que habita nas trevas do próprio coração humano? 4. Camille Montfort, a vampira amazônica. A história de Camille Montfort é uma das mais assustadoras e misteriosas do Brasil, uma lenda que mistura a elegância de uma dama com a brutalidade de um monstro. Nascida no final do século XIX, Camille se tornou uma figura enigmática na alta sociedade do Rio de Janeiro. Sua beleza era incomparável, e sua presença hipnotizava todos ao seu redor. Mas por trás de sua aparência encantadora, Camille escondia um segredo sombrio, um desejo insaciável por sangue humano. A história de Camille começa na floresta amazônica, onde ela, em sua juventude, foi criada em uma fazenda isolada. O local, cercado por densas matas e lendas antigas, serviu como um berço perfeito para a construção de uma figura misteriosa e aterrorizante. Dizia-se que Camille tinha uma conexão em comum com a natureza, mas o que poucos sabiam era que ela possuía uma força sobrenatural, algo que a tornava imortal e capaz de seduzir suas vítimas com uma facilidade assustadora. Nos salões da alta sociedade carioca, Camille se destacava não apenas por sua beleza, mas por um charme enigmático que atraía homens ricos e poderosos. Ela se envolvia com eles, sempre com uma aura de mistério, até que, aos poucos, os mesmos homens começaram a desaparecer. Aqueles que se aproximavam demais de Camille pareciam definhar, murchando como flores secas, perdendo a cor e a vitalidade, até que suas mortes fossem inevitáveis. O que os moradores começaram a perceber, em um crescente pavor, era que Camille não estava apenas seduzindo seus amantes, ela estava drenando suas vidas. Os relatos de desaparecimentos aumentaram, e logo começaram a circular rumores sobre Camille. Alguns diziam que ela era uma vampira imortal, que se alimentava da juventude de suas vítimas. Outros falavam que ela usava sua beleza para hipnotizar os homens, e uma vez sob seu feitiço, eles se tornavam fantoches, sem forças para resistir. Em uma noite sombria, quando uma de suas vítimas finalmente tentou fugir, Camille foi confrontada e o horror foi revelado. Seu reflexo nunca aparecia em espelhos, e os homens ao seu redor pareciam ter envelhecido décadas em questão de dias. Foi então que os aldeões começaram a se reunir para caçá-la. Dizem que, antes de ser capturada, Camille fugiu para a floresta amazônica, onde desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás uma série de corpos desfigurados e vampirizados, como se ela tivesse deixado um rastro de morte e destruição por onde passava. Até hoje, o nome de Camille Montfort é lembrado como uma lenda obscura, e seu espírito, dizem, ainda vaga pelas noites do Rio de Janeiro, em busca de novas vítimas.
Aqueles que se atrevem a entrar nas áreas mais remotas da Amazônia ou frequentar os mesmos lugares onde ela se escondia juram ouvir o som de passos sutis, um sussurro suave no vento, como se Camille ainda estivesse à espreita, pronta para seduzir, drenar e desaparecer para sempre. Essas histórias de terror não são apenas mitos ou fantasias sombrias, elas são parte de um pesadelo real que assombraram gerações. De nobreza macabra a criaturas imortais caçando no silêncio da noite, cada uma dessas lendas nos lembra de que o medo pode se esconder nos lugares mais inesperados. Mas, e você? Consegue olhar para a história e ainda achar que o mundo está livre dessas sombras? Se você gostou dessas lendas aterradoras, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum mistério macabro, e compartilhe com seus amigos, porque quem não gosta de um bom pesadelo compartilhado? E, claro, se você tem mais histórias de terror ou lendas que quer ver aqui no canal, conte-nos nos comentários. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.